Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Você que se prepara para o Enem, questão de 2017, muita gente teve dificuldade de resolver essa questão. Bora lá conferir comigo então? Olha só. Moçada, fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U, essa aqui de baixo, tá bom? E que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Olha o fusível aqui, e ele suporta no máximo 500 mA, inclusive 500 mA. Tá bom? Ele deixa passar até 500 mA. Beleza. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Meus amigos, quando é que eu sei que essa tensão da bateria será máxima? Eu sei que essa DDP é máxima quando pelo fusível passar a máxima corrente. Tá legal? Então, o que a gente faz? Primeiro, o fusível, ele simplesmente é um fio. É um fio que, caso a corrente for acima do que aquela que ele suporta, ele queima. Normalmente ele derrete. Tá? Caso for igual ou abaixo, ele deixa passar. Então, simplesmente esse fusível você trata como se fosse um pedacinho de fio. Mas você sabe que a corrente que vai passar aqui é no máximo 500 mA. Então, faça isso. Considera o fusível como se fosse um pedacinho de fio normal, tá? Só que você sabe que a corrente que passa aqui, é 500 mA. Agora repare, o fusível ele está em série com essa resistência de 120. Portanto, a corrente que passa aqui também é a mesma 500 mA. Então vamos marcar isso aqui e aí eu vou chamar a sua atenção porque 500 mA é a mesma coisa que fala o quê? Lembra que o mili é 10 a menos 3? Então fica 500, mili é vezes 10 a menos 3. Quanto que dá 500 vezes 10 a menos 3? Isso vai dar meio ampere. Então eu posso dizer que a corrente aqui por essa resistência e pelo fusível é meio ampere. Deixa guardadinho isso aí. Tá legal? Beleza. Agora, moçada, como que a gente vai encontrar a DDP da bateria? Vamos fazer uma análise aqui. A gente vai analisar o circuito assim. Moçada, eu vou chamar o polo positivo dessa pilha de ponto A. Então, esse ponto A, na verdade, é um potencial. Eu não sei quanto vale, então vou chamar de A. E o polo negativo, eu vou chamar esse potencial do polo negativo pela letra B. Tá legal? Agora veja, aqui daqui para cá você tem um fio ideal. Quando eu tenho um fio ideal, mantém o potencial, lembra? Então, se o potencial aqui é B, aqui também é B. Se o potencial aqui é B, aqui também é B. E aqui mesmo fio, mesmo potencial, então aqui também é B. Pela mesma razão, se o potencial positivo eu chamei de A, então se aqui é A, o potencial aqui também é A, e o potencial aqui também é A. Beleza, tranquilo até aí? Agora veja uma coisa, moçada. Aqui, esse potencial A encontra um resistor. Você sabe que esse resistor, ele consome uma certa quantidade de energia. Então, o potencial aqui em A vai ser diferente desse ponto. Então, eu vou chamar o potencial aqui nesse ponto por C, tá? Porque aqui é B, então eu vou chamar aqui de C, tá legal? Lá em cima, se você quiser, se aqui é A, aqui também vai ter uma queda de potencial, então o potencial vai mudar. Então, como muda o potencial, eu mudo de letra, tá? Então, aqui vou chamar de D, é outro potencial. Tá legal até aí? Belezinha? Então tá, moçada. Agora, eu vou fazer o seguinte. Para ficar mais fácil a visualização, eu vou redesenhar esse circuito. Olha só então, moçada, tudo começa aqui pela bateria, eu já desenho para você aqui, eu vou chamar aqui de A e aqui vou chamar de B, tá legal? Beleza. Aí, moçada, eu puxo esse fio aqui, vou puxar aqui também, vamos lá, beleza. Agora, aí eu percebi aqui, aqui, gente, eu tenho de A para C, eu tenho essa resistência de 60. E vindo aqui por cima, de A, como o fusível é um fio, então esse resistor de 120 ohms também está ligado de A
olha a saída dele está em C. Então, veja que entre os pontos A e C, na verdade, você tem duas resistências em paralelo. Assim, ó, veja só. Ó, então aqui eu vou ter, vindo aqui por cima, ó, eu tenho uma resistência de 120 ohms, deixa marcado aqui para mim, 120 ohms, olha lá, de A e termina aqui no ponto C. E vindo aqui por baixo, ó, de A para C, outra resistência de 60, tá legal? Ó? Beleza, ó, prontinho. Moçada, então aqui de A para C, outra resistência, então eu posso fazer assim, e aí a vida continua aqui, ó. Depois, ó, de C para B eu tenho um resistor de 40, então vejam, ó, de C em direção a B, eu tenho uma resistência de 40. Esse ponto B vai encontrar esse B aqui em cima, porque mesmo fio, mesmo potencial, tá vendo? Ó? Olha lá, de C para B, o resistor de 40, beleza? Tranquilo, né? E aqui, ó, de A para C, nós temos esse resistor que tem uma resistência de 60 ohms, belezinha. Agora, moçada, aqui por cima, ó, de A para D, ó, vamos continuar. Aqui em cima eu tenho aquele outro ramo, ó, de A para D, a gente tem uma resistência de A para D 60 ohms, vamos deixar marcado aqui, beleza. E depois, pessoal, depois eu tenho uma bifurcação, olha que legal, de D para B eu tenho 60, e aqui por baixo, ó, de D terminando em B, um de 30. Então eu tenho um novo conjunto aqui em paralelo, né, gente? Ó, essa resistência aqui, tá? Deixa eu só fazer aqui, ó, uma resistência aqui, terminando aqui no ponto B, e a outra resistência, todo mundo aqui terminando, ó, todo mundo aqui terminando nesse ponto B, tá legal? Então, maravilha aqui, pessoal, olha aí, pronto, ó. Então, aqui eu tenho de D para B, um resistor de 60, ó lá, D. De D para B, um resistor de 60, e aqui também, de D para B, aqui é 60, e aqui de D para B, 30 ohms. Beleza, moçada, tá aí. Aqui é A, lembra que aqui também é A. Perfeito. Então, esse circuito que está aqui é a mesma coisa desse, tá legal? Muito bem, moçada. Então, agora, vamos analisar direitinho o que está acontecendo aqui. Vou dar uma baixadinha aqui pra gente. Vamos lá, vamos trazer ele mais para cá. Pronto, olha aí. Então, moçada, vamos ver o que vai acontecer agora. Eu quero encontrar a DDP entre os pontos A e B, que é a DDPU, tá? Agora, repare uma coisa. Eu posso encontrar a DDP entre os pontos A e B daqui para cá, nesse ramo aqui de baixo, ou, como aqui também tem A e aqui tem B, eu posso tentar também achar a DDP de A para B olhando o ramo de cima. Mas qual dos dois eu vou fazer? Veja, acontece, pessoal, que essa corrente aqui de meio, ela passa nessa resistência de 120. Então, deixa ela marcada aqui, ó. Essa corrente aqui, ó, vale meio, e ela passa nessa resistência aqui. Agora, veja, no ramo de cima, apesar de aparecer aqui também os pontos A e B, eu não tenho nenhuma corrente aqui no ramo de cima. Então, por hora, eu vou deixar o ramo de cima, porque eu tinha duas opções. Ou calculo a DDP de A para B nesse ramo, ou no ramo de cima. Só que o ramo de cima eu vou deixar de lado, por quê? Porque eu não tenho nenhuma informação sobre corrente lá em cima. Tá bom? Beleza? Por isso que eu vou fazer o primeiro ramo que apareceu aqui, onde tem a corrente. Beleza. Então agora, moçada, vamos analisar isso. Ó, o que eu tenho que fazer para achar a DDP entre os pontos A e B? Vou te dar uma ideia, olha só. Você está percebendo que essa resistência de 120, ela está ligada de A para C. E essa resistência de 60 também está ligada de A para C. Você sabe que quando eu tenho duas resistências ligadas entre pontos iguais, ó, AC, AC, esses dois resistores estão ligados em paralelo. Então, pessoal, como é que eu identifico resistores em paralelo? Guarda assim, ó, resistores em paralelo, o par de letra repete, ó, o par AC aparece aqui e o par de letras AC aparece aqui também. Quando o par repete é paralelo.
par de letra repete, é paralelo. Então, moçada, olha o que eu vou fazer então. Eu percebi que esses dois estão em paralelo. Agora, outra coisa que você sabe é que quando você tem duas resistências em paralelo, ó, duas resistências em paralelo, eles têm a mesma DDPU. Olha como eu falo, resistores, ó, quando eu tenho resistores, olha bem, ó, quando eu tenho resistores em paralelo, veja que quando eu falo a palavra paralelo, parece que eu falo com U no final, né? Por quê, moçada? Eu faço de propósito isso, porque quando eu falo paralelo, você lembra do U, que é DDP. Lembra que quando você tem duas resistências ou mais em paralelo, é porque a DDPU é igual. Então, resistores em paralelo têm DDPU igual. Então, o que eu posso falar, gente? A DDP entre os pontos A e C nesse resistor tem que ser igual a DDP entre os pontos A e C no resistor de baixo. Porque resistores em paralelo, U é igual. Então, eu faço assim, ó, o UAC sobre o resistor de 120 ohms, ó, a DDP UAC no resistor de 120 ohms é igual a DDP UAC no resistor de 60, porque resistores em paralelo, U é igual. Agora continua. Moçada, mas como é que eu calculo mesmo a DDP no resistor? Lembra que U não é igual a R vezes I? Então você faz assim, ó, UAC é R vezes I. Isso tem que ser igual, o que é U, moçada? R vezes I. Olha que legal. Ri, né? Sempre que eu tenho resistores em paralelo, você iguala o produto RI. Agora veja que interessante. Nesse resistor aqui de 120, ó, então aqui em cima eu tenho de A para C essa resistência de 120, marca aqui, ó, 120. E quem que é a corrente que passa aqui, moçada? A corrente que passa aqui é meio ampere. Agora, esse resistor aqui de baixo, o que está acontecendo? Olha, aqui também passa uma corrente, só que eu não sei o valor ainda. Eu vou chamar ela de I. Pode ser? Então, olha que interessante. Aqui embaixo, se eu for determinar a DDP entre os pontos A e C, vai ficar assim, ó. O R aqui vale 60. Marca para mim, então, aqui, ó. O R aqui vale 60. E a corrente aqui vale I. Olha o que acontece, pessoal. Metade de 120 é 60. Isso é igual a 60 vezes I. Então, eu chego à conclusão que a corrente I é 1 ampere. Beleza, moçada? Então, você volta aqui sabendo que essa corrente é 1 ampere. Beleza. Marca aqui para mim. Tudo bem? Maravilha. Agora, ó, eu quero encontrar a DDP entre os pontos A e B. Então, seria interessante a gente caminhar até o ponto B. Vamos fazer isso? Mas como assim, professor, caminhar até o ponto B? Assim, ó, veja só. Aqui, moçada, a corrente que está atravessando essa resistência é meio ampere. Veja que ela vira a esquina aqui no ponto C e chega aqui. Esse ponto aqui você sabe muito bem que ele é chamado de nó. Nó é o encontro de no mínimo 3 fios, ó, é uma bifurcação. Agora, olha aqui por baixo. Aqui por baixo eu tenho uma corrente de meio ampere. Ela dobra a esquina e chega aqui no nó também. Moçada, eu pergunto para você, nesse nozinho aqui, o que acontece? Por cima eu tenho a chegada de uma corrente de meio ampere. Por baixo, mais 1 ampere. Meio ampere mais 1 ampere se junta para formar quanto? 1,5. É igual a água quando tem um encanamento, né? Duas águas se encontram para formar uma só. Então, 1,5 com mais meio, pessoal, você vai encontrar 1 ampere. Então, desse nozinho verde aqui, ó, vai sair 1,5 amperes. E essa corrente, ela atravessa essa resistência de 40 ohms, chegando até aqui no ponto B. Beleza até aí, moçada? Tranquilidade? Agora preste atenção que eu vou fazer o seguinte. Ó, eu já combinei com vocês, sempre que aparecer polo negativo de bateria, você pode atribuir para ele potencial de 0 volts. Você pode padronizar se você quiser. Agora, o potencial do polo positivo, evidentemente, eu não conheço, porque eu não sei a DDP da bateria, mas eu posso atribuir 0 volts para o polo negativo. Olha que interessante. Como daqui para cá é fio ideal, então aqui eu vou ter 0 volts. E como daqui para cá é fio ideal, nesse ponto B o potencial também é 0 volts. Agora acompanha comigo o seguinte, moçada. Olha que coisa interessante. Eu vou pegar essa resistência aqui e vou mostrar aqui para você embaixo. Ó, então ali, ó, preste bem atenção. Eu tenho ali aquela resistência de 40 ohms. Vou lembrar uma coisa contigo que é muito importante. Aqui é ponto B, cujo potencial é 0 volts. Aqui, ó, a resistência é 40
e a corrente que passa nela é 1,5 amperes. Deixa marcado para mim, eu quero mostrar uma coisa para você aqui, ó. E aqui, moçada, eu tenho um ponto que eu desenho aqui da cor verde, que é o ponto C, ó, esse ponto C, e eu não conheço aqui o potencial, só sei que o nome dele aqui é C. Beleza. Agora, você aprendeu o seguinte em eletrodinâmica. Quando a corrente elétrica passa por um resistor ou por uma lâmpada, você sabe que a lâmpada ela emite luz. Para a lâmpada conseguir emitir luz, ela consome energia. Então eu pergunto para você, quantos volts essa lâmpada consome? Lembra que para fazer esse cálculo é um cálculo muito prazeroso, é só alegria, olha o sorriso aqui, é só rir para calcular. Olha, moçada, então eu vou descobrir quantos volts essa resistência consome. A resistência dela é 40, a corrente que passa nela é 1,5. Quanto que dá 40 vezes 1,5? 60 volts. Então, essa lâmpada ou esse resistor, quando funciona, ele consome 60 volts. Agora, preste bem atenção nisso, moçada. Você aprendeu também que quando a corrente elétrica atravessa um resistor, o potencial sempre cai no sentido da corrente. Pode ver, ó, a corrente passa da esquerda para a direita, pode ver que o potencial cai. Moçada, pensa comigo. Se o potencial na saída desse resistor é zero, e se esse resistor consumiu 60 volts, você concorda que nesse ponto C, que é a entrada do resistor, eu vou ter um potencial de 60 volts? Exatamente, ó, aqui na entrada eu tenho 60, a resistência vai consumir 60. Se eu tinha 60, ela consome 60, o potencial cai para zero. Nunca se esqueça esse princípio básico da eletrodinâmica. Quando a corrente elétrica atravessa um resistor, o potencial em volts sempre cai no sentido da corrente. Por isso que chama queda de tensão, queda de potencial ou ainda diferença de potencial. Então, moçada, você vem aqui agora sabendo que o potencial nesse ponto C é 60 volts. Tá legal? Agora, olha que legal, moçada. Se aqui eu tenho 60 volts, como aqui é ponto C também, o potencial é o mesmo. Lembra que mesmo fio é o mesmo potencial? Então aqui nesse ponto C eu vou ter o mesmo potencial de 60 volts. Agora, olha que barato, moçada. Agora eu tenho esse outro resistor aqui. Moçada, qual é o princípio básico de toda a resistência? Quando a corrente elétrica passa por uma resistência, o potencial sempre cai. Então, olha só, eu vou desenhar ela aqui do lado para você. Ó, vou pegar essa resistência aqui, veja só. Essa resistência, ela vale 120. Vou fazer aqui embaixo para você perceber primeiro. Ó, ela vale 120. Marca para mim aqui. O que mais que eu sei dela? Eu sei que a corrente que passa nela é meio ampere. Marca para mim aqui, ó, nesse sentido, ó, meio ampere atravessando. Beleza, marca aqui. Agora vem comigo, moçada. Na saída dessa resistência, eu tenho um potencial de 60 volts. Marca para mim aqui, ó. Na saída dela aqui, lembra? Eu tenho um potencial de 60. Eu queria saber qual é o potencial aqui. Por quê, professor? Porque se você conseguir achar o potencial nesse ponto A, acabou o problema. Porque esse potencial do ponto A é o potencial do polo positivo da bateria. Acaba o exercício, moçada. Então vem comigo, ó. O que está acontecendo aqui, moçada? Essa resistência, ela está sendo atravessada por corrente. Então, se fosse uma lâmpada, por exemplo, ela estaria acesa agora. Então, ela consome energia. Moçada, quantos volts ela consome? Professor, é um cálculo muito prazeroso. É só alegria, é só rir para calcular. Então, vai, U igual a RI. Quanto que dá isso, pessoal? A resistência é 120, a corrente é meio. Quanto que dá meio vezes 120? Isso, moçada, 60 volts. Olha que legal. Preste bem atenção. Se na saída dessa lâmpada ou dessa resistência eu tenho 60 volts e ela consumiu 60 volts, é sinal que na entrada você tem quantos volts, pessoal? 120. Professor, o potencial na entrada sempre é maior que na saída? Sim, porque o resistor ele tira energia, ele consome energia. Olha que legal. Pode ver, ó, se na entrada dele eu tenho um potencial de 120 e ele come 60, na saída eu vou ter 60. Então você acaba de descobrir que nesse ponto aqui A, o potencial elétrico é 120 volts. Meus amigos, a mesma coisa acontece nesse aqui de baixo. Ó. Vou fazer rapidinho para você aqui. Ó. Você vai... Aqui o ponto A também tem 120, porque mesmo fio, mesma letra, mesmo potencial. Mas vou mostrar para você. Ó. Quanto que dá U aqui? Ó? U igual a R vezes I.
60 vezes 1, ele come 60 volts. Se na saída dele eu tenho 60, ele come 60, porque na entrada eu tenho 120. Mas não precisava fazer isso, tá bom? Então você descobriu que nesse ponto A, o potencial é 120. Da onde veio esse 120? Quer saber? Ó, professor, veio lá da bateria. Exatamente. Então eu posso falar que o potencial positivo dessa bateria é de 120 volts. Olha que legal. O negativo eu já tinha atribuído 0. Qual é a diferença de potencial dessa bateria, moçada? 120 menos 0 dá quanto? 120 volts. É a resposta do teste. Então a DDP entre os pontos A e B, ó, o A tem potencial de 120, olha lá, o A tem um potencial de 120, o B, né, como é uma diferença, né, o B tem potencial de 0, então 120 menos 0, a diferença de potencial é 120 volts. Olha que questão bacana essa do Enem, tá bom? Deu para entender, moçada? Tranquilo? E aqui no canal você encontra outros conteúdos de física, conteúdos de elerodinâmica e não perde não as novidades. Beleza, moçada? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz, até mais.